Hoje eu vou fazer a resolução da máquina Guardian, Capture the Flag do Hacking Club. E para a exploração dessa máquina, a gente encontra alguns arquivos JavaScript expostos na web. E a gente também consegue explorar um SQL Injection para registrar uma conta e depois a gente acessa uma dashboard com um token que a gente obteve após acessar a conta. E com isso a gente consegue importar um módulo built-in do Node.js e obter Remote Code Execution, né? Execução remota de código. E a escalação de privilégio dessa máquina, ela ocorre em um binário. Eu vou fazer explorando um binário que tem o bit suid, e com esse bit a gente consegue fazer uma engenharia reversa, analisar o binário e fazer a escalação de privilégios em cima dele. Então vamos passar para a VM. E a gente já vai começar com o script padrão, varredura de portas com nmap, traço P, traço P, para fazer a varredura de todas as portas, traço minHeight 2000, traço T5, para deixar o scan mais rápido, essas opções. Eu vou também passar o traço V para verbosidade e vou passar o IP. Então eu vou deixar ele executando aqui e ele descobriu a porta 80 e a 22. A gente pode abrir o Firefox para dar uma analisada no que está em execução na porta 80. Então colocando aqui. Epa. Vamos ver se está certo. HTTP. Beleza. Eu não sei porque não está indo. Vamos fazer um ping aqui na máquina. Ele não está pingando? Não, está pingando sim. Deixa eu confirmar se a porta 80 está aberta. Ele está funcionando. Acho que é algum erro. Ah, aqui ó. O Burp Suite estava interceptando. Na verdade eu coloquei a opção aqui para proxiar as requisições. Daí ele não estava deixando eu enviar. Epa. Então vamos colocar agora. E a gente acessa o site. Então aqui a gente tem Guardian Insurance. Tem uma página de login. Em /login. E um campo de preenchimento para preencher o e-mail e a senha. E a gente pode dar uma olhada aqui no código fonte. Tem os arquivos padrão de JavaScript. E a gente também encontra esse arquivo aqui, ó, login.js. Essa é uma vulnerabilidade. É uma vulnerabilidade, né, que a gente consegue ver os arquivos JavaScript expostos e eu consigo ler aqui como que está funcionando essa requisição. Então, para a gente logar, a gente tem que passar aqui o e-mail e a senha e ele vai enviar uma requisição post para esse endpoint /api /auth /login com o conteúdo do JSON que a gente vai enviar. E caso dê certo o login, ele vai passar um cookie de autorização para a gente, um token, né? E vai redirecionar a gente para o barra. Caso contrário, vai dar uma mensagem de erro. Então, essa é a página de login. A gente pode olhar aqui também essa de register. E aqui ele está falando para a gente colocar o Employer Identification Number, que seria o número de identificação do funcionário, né? E a gente pode tentar guessar qualquer coisa aqui e não vai dar certo. Dá para olhar o código fonte também, para ver se a gente encontra outro JavaScript. E aqui a gente tem o ein.js. E ele fala como que está sendo enviada essa requisição aqui. Então é uma post para esse endpoint. E caso dê sucesso, ele vai redirecionar a gente para /firstaccess /register. Então eu não consigo passar esse diretório aqui, porque eu preciso do EIN provavelmente. Então eu vou abrir o Burp Suite aqui, para a gente poder trabalhar com essas requisições mais vezes, né? Interceptar a requisição.
e para a gente ver se tem alguma vulnerabilidade nesse endpoint. Vamos aguardar carregar. Aqui eu vou ativar a interceptação com o Foxy Proxy e eu vou enviar qualquer coisa. Proxy HTTP History, e agora a gente envia e ele vai aparecer aqui no histórico. Opa! Ele aparece aqui no histórico do burp. Então a gente pode utilizar o Ctrl R para enviar essa requisição para o repeater. E eu consigo enviar essa requisição várias vezes agora, sem ter que ficar indo no site lá. Então, uma coisa que seria legal a gente testar quando está passando um parâmetro, quando a gente tem um JSON, é, por exemplo, colocar EIN 2.1 ou 2.true, porque pode ser que ele aceite um boolean e caso ele aceite, ele vai entender como se o EIN fosse verdadeiro e a gente pode criar uma conta. Então a gente pode testar isso. Porém ele deu not found e deu um erro aqui. Então não funcionou. Outra vulnerabilidade que a gente poderia tentar aqui era uma NoSQL injection. Dá para tentar também uma SQL injection, passando só uma aspa simples aqui. E quando a gente passa uma aspa simples, ele retorna um erro, erro 500, internal server error. Então, quando a gente envia qualquer outra coisa, ele vai dar o código 404. Então significa que essa aspas está interferindo no envio desse JSON. Então eu posso testar aqui com payload OR1 igual a 1 e depois a gente encerra. Então a gente está fazendo uma lógica aqui para ele retornar, caso exista, todos os EINs que tem lá na consulta que ele está fazendo no SQL. E aqui esses 3 traços são para comentar o resto da query SQL. Então caso ele esteja fazendo uma query, por exemplo, caso ele esteja passando alguma outra coisa aqui, após o EIN, ele vai cancelar esses 3 traços. Então é interessante a gente testar isso. E aqui ele retornou um 200 OK. Ele passou um EIN, passou também um nome de brokerage e um e-mail também. Então a gente pode utilizar esse EIN aqui para tentar fazer um registro, né? Se a gente clicar em continue, ele abriu aqui a página de registro e a gente pode olhar o código fonte para ver o JavaScript dela. Então aqui ele está enviando uma requisição post com esses parâmetros e depois ele redireciona para a barra login. Então aqui a gente pode criar um usuário para tentar acessar a plataforma e só para confirmar aqui, né, que é um SQL injection mesmo, a gente conseguiu manipular a consulta que estava sendo feita para o SQL. Então vamos criar aqui um usuário. Vou passar qualquer coisa aqui, sem a gankd. Enviei a requisição e ele colocou que o usuário foi registrado com sucesso e depois ele redirecionou a gente para essa página. Então vamos olhar por baixo dos panos aqui. Essa foi a requisição que ele enviou. Ele até passou um token de connect.sid. Provavelmente é o token que é usado na requisição anterior para autenticar o EIN. E aqui a gente foi criado o usuário, né? Então eu posso tentar acessar aqui com a senha gankd. E aqui ele retornou que o admin needs to approve your access, que o administrador precisa aprovar o meu acesso para eu conseguir entrar aqui na dashboard, né? Então a gente pode olhar essa requisição que foi enviada. Eu vou enviá-la também para o repeater. E aqui, enviando ela de novo, a gente consegue ver
que ele está dando 403 forbidden, porém ele está passando um cookie de autorização, né? E se a gente copiar esse cookie aqui e decodar em base 64, ele aparenta ser um JSON Web Token. Ele é um JSON Web Token, ó, o JWT aqui. Então a gente pode passar esse header de autorização. Authorization bearer, que é o padrão. E eu posso enviar a requisição agora. E ele não mudou nada. Então, beleza, a gente tem um token de autorização e a gente não está conseguindo acessar a plataforma. Então, a gente já pode fazer um brute force de diretórios para ver se tem alguma outra página que necessita do cookie, né? Ou algum arquivo que seja interessante. Então, eu posso copiar aqui. Vou passar o fuzz para trocar as palavras da word list pelo fuzz, né? Então, a cada palavra da word list ele vai adicionar aqui no final do URL. Vou utilizar seclists, discovery, web content e a raft large files.txt. Então, se a gente executar... Então vamos aguardar aqui, ver se ele encontra algum outro diretório. E como a gente encontrou também o diretório de JavaScript, a gente pode fazer um brute force nele também. Então, para a gente perder menos tempo. E aqui ele identificou só as duas portas mesmo. O scatter map que a gente tinha feito anteriormente. Então vamos fazer agora um brute force com JavaScript. A gente viu que o diretório padrão é JS. Então eu vou colocar aqui. E vou passar o mesmo arquivo, tá? Que é o raft large files.txt. E agora eu vou definir a extensão como JavaScript, para a gente fazer um brute force em arquivos com essa extensão. Então o brute force aqui ele já terminou e ele acabou não encontrando nenhum arquivo. Então eu vou alterar a word list aqui para raft large directories, que é uma outra word list com outras palavras, né? E essa aqui ela já encontrou de cara vários diretórios, images e JS, né? Encontrou também essa logout, que a gente pode analisar também, login e customers. Essa aqui é interessante, eu posso ver o que para onde que a gente é redirecionado, né? Porque ele está falando que quando a gente acessa esse barra customers, ele dá o código 302. Então é o código de redirecionamento. E a gente é redirecionado também para a página de login. A gente pode tentar também acessar esse diretório autenticado com esse cookie, né, que a gente conseguiu de autorização. E a gente também é redirecionado para a barra login sem sucesso. Beleza? Eu vou também fazer o brute force de arquivos JavaScript com a outra word list. Que ele encontrou essa register.js que a gente não tinha encontrado. Vamos dar uma olhada nela. É a de registro mesmo. Na real, eu acho que a gente olhou. Não tenho certeza. Eu acho que sim. A gente olhou. E também tem essa customers.js. Vou jogar aqui. E... tá, é uma função para pegar algumas informações dos funcionários, mas acho que também não é muito interessante para a gente. Tem também essa utils.js, vamos dar uma olhada nela. E ela tem bastante coisa para a gente ver, né?
É, então vamos analisar esse código. Beleza, ele está tentando pegar o token, né, de autorização. Provavelmente é esse que a gente já conseguiu. E nessa rota, /API, /auth, /verify, se a gente enviar uma request get com esse token, né, de authorization, e ele fala para a gente passar um JSON. Deixa eu ver. Do usuário, né? Tá, vamos ver essa outra rota. Get customers é em API /REST /execute. E a gente viu uma requisição post com esse JSON aqui. Action DB clients. Nananana. Então a gente pode testar essa rota aqui. Então eu vou copiar ela aqui. Eu vou passar. Desculpa. Eu vou passar esse JSON que ele está solicitando. Então ele fala para a gente passar. Ele está meio estranho, né? Deixa eu ver. Vou colar aqui. Eu acho que eu tenho que passar o user EIN. Eu tenho que passar esse user EIN aqui. Então eu vou remover aqui e vou passar qualquer coisa só pra gente testar. Invalid JSON format. Tá faltando as aspas, né? Então aqui se a gente executar, ele dá um invalid action. Eu posso tentar passar um EIN que a gente já tinha identificado antes, né? Esse aqui. E ele tá chamando... Epa! Não sei porque não funcionou, tá? Vou tentar tirar essa... Ah, agora ele foi. Então eu passei o EIN e ele está pegando os clientes. Aqui ele está passando o ID de cada um e o nome, o e-mail e tal. Então aqui ele está executando uma função e a gente está conseguindo controlar o código que está sendo enviado, né? Porque a gente pode passar qualquer coisa dentro dessa função e fora também. Então como a gente pode ver aqui com o Appalizer, a linguagem de programação que está sendo utilizada é Node.js. Então, pode ser que a gente consiga, por exemplo, utilizar uma biblioteca nativa do Node.js, built-in, né? Que é a Shield Process, para executar comandos remotamente. Então, se a gente der uma pesquisada aqui, Shield Process é uma biblioteca built-in do Node.js para executar comandos. Então, a gente pode colocar command execution. Ah lá, shieldproxes.exec, se eu não me engano. A gente pode dar uma olhada na documentação deles mesmo. Ele não tem nenhum exemplo aqui, será? Deixa eu procurar em outro lugar. Tá, aqui, isso aqui vai ser interessante, ó. A gente pode copiar até o exec aqui.
Então a gente pode quebrar a linha. A gente chama essa constante para executar comandos, importando essa biblioteca nativa, que é a child process. E depois a gente usa o exec. Então tem que pular uma linha. Deixa eu ver. Talvez isso dê certo, a gente tem que testar. Mas a gente pode colocar, por exemplo, um ping aqui. Entre aspas, simples. Ping -C1 e vou colocar o meu endereço IP. Que é esse aqui. Da VPN, né? Então eu vou utilizar o TCP-dump, que é uma ferramenta para análise de protocolo TCP. A gente consegue utilizar o TCP-dump. A gente especifica a interface de rede com -i para Atom 0, que é a da VPN. E a gente especifica o pacote que a gente quer capturar, que é o ICMP. Então qualquer pacote que chegar aqui para a minha máquina de ICMP, ele vai mostrar aqui, beleza? Então a gente pode enviar esse comando e não chegou nada. Então a gente tem que ver o que aconteceu aqui, se a gente importou certinho. Vamos dar uma pesquisada a mais aqui. Ele realmente não enviou o comando pra gente. Ah, eu esqueci de fechar o parênteses. E também de fechar as aspas. Aí não vai dar certo nunca, né? Agora chegou o ping, ó. Eu achei que eu tava fazendo errado, mas realmente tava, né? Eu esqueci esses dois caracteres aqui. Então agora a gente pode partir para uma reverse shell, né? Já que a gente tem execução de comandos, a gente comprovou isso utilizando o ping. E eu gosto de utilizar esse site aqui. Tem o reverse shell.sh também. Eu ia mostrar outro, mas esse aqui é interessante, ó. Já aproveito e já mostro outra maneira, onde a gente coloca o IP aqui. Eu vou copiar de novo. E coloca a porta. E com isso, a gente pode copiar isso aqui e passar para um arquivo de texto. Que ele tem várias maneiras diferentes de obter reverse shell. E ele faz o teste de todas que estão aqui. Então a gente cria um script, né? heavy.sh. Colei o arquivo que a gente copiou. E agora eu posso abrir um web server em Python. Que vai rodar na porta 8000. E eu abro uma porta para receber a reverse shell. Então agora a gente pode executar o comando aqui. Eu vou utilizar o curl, mas a gente pode testar o wget também, caso não tenha o curl. Vou passar o endereço do meu web server. Que é o meu IP na porta 8000. Aí eu vou baixar o arquivo heavy.sh. E depois eu vou dar um pipe sh. Deixa eu ver. Depois eu vou dar um pipe sh. Eu acho que isso vai dar certo. Se a gente iniciou aqui, beleza. Então eu enviei. Ele fez a requisição GET aqui para o meu web server. E a gente recebeu a shell. Então, aqui a gente pode melhorar nossa shell. Com o Python, né? Para ela ficar mais interativa.
exportar um terminal também para a gente conseguir limpar a tela e interagir com alguns serviços. E agora eu vou utilizar o STTY para a gente conseguir dar Ctrl C sem quebrar a shell. Principalmente por isso. A gente esconde o eco aqui do STTY e acontece essa mágica aqui. Então beleza, aqui a gente já poderia pegar a flag de usuário no diretório home, a user.txt, e a gente pode acessar aqui o diretório webapp. A gente dá um cd webapp e a gente consegue ver o back-end da aplicação que estava rodando lá. A gente consegue ver as variáveis de ambiente. A gente consegue ver a configuração padrão. Então, catapp.js. E, enfim, a gente poderia procurar por credenciais aqui, por exemplo, no arquivo de configuração com o database. E aqui tem as credenciais do banco de dados. A gente poderia tentar utilizar para se autenticar como root, o que é pouco provável, mas é uma coisa a se testar. A gente pode ver também o diretório padrão com ls-la e a gente não encontrar nada demais. Eu posso entrar em opt, que é um diretório que geralmente fica vazio, e se a gente listar ele, a gente encontra esse arquivo chamado backup e ele está com os SUID setado, o que significa que a gente pode rodar esse binário com as permissões do criador dele. Então, no caso, o criador dele é o root, então a gente consegue executar o binário backup como root. A gente pode executar ele aqui só para ver o que ele faz. Ponto barra. E ele está falando para a gente colocar algum login. A gente pode testar, por exemplo, digitando root. E ele coloca invalid credentials. Então a gente pode tentar ler esse arquivo, mas se for um binário não vai dar. Realmente ele está compilado, então a gente não consegue visivelmente ver o que está acontecendo aqui. Então a gente pode pegar esse arquivo que está aqui na máquina e transferir ele para a nossa máquina para poder fazer uma engenharia reversa e ver o que ele está fazendo, para a gente ver se a gente consegue visualizar alguma função e entender como que o binário está funcionando, tá? A gente pode ver se na máquina tem netcat para a gente fazer a transferência. Já tem. Então eu posso simplesmente, deixa eu entrar aqui no diretório. Eu posso simplesmente abrir uma porta aqui e redirecionar a saída do conteúdo para binário. Vou colocar só binário. E aqui a gente faz a conexão. Vou pegar o meu IP. A porta é aqui. E eu vou redirecionar. Eu vou, na verdade, enviar o arquivo backup para essa conexão. Pronto. Então aqui eu acredito que possa demorar um tempo, porque eu não vi o tamanho do arquivo. A gente recebeu aqui a conexão, então provavelmente ele está enviando esse binário. Vamos aguardar mais um pouco. E aqui ele não transferiu. Eu não sei se eu digitei o comando errado. Eu vou tentar salvar como backup. Primeiro eu vou ver o tamanho do arquivo, né?
É um arquivo pequeno, consideravelmente, então acredito que não vai ter muito problema. Vamos ver se agora ele envia, né? Aqui, então, a gente obteve o arquivo backup e a gente pode utilizar o GHydra, que é um utilitário de engenharia reversa. É GHydra, se eu não me engano. E eu acho que eu não tenho ele instalado aqui, então eu posso tentar utilizar o snap. E eu vou realizar aqui a instalação. Eu já realizei aqui o download do GHydra e executei ele. E aqui a gente consegue criar um novo projeto, um projeto não compartilhado. Eu posso colocar qualquer nome aqui. E aqui a gente consegue importar um arquivo, que no caso é o backup, né, que a gente realizou o download. Ele está falando aqui que o formato é ELF, para a gente colocar o nome do arquivo e a pasta que vai ser salvo. Então é só dar um OK, aqui um aviso. E se a gente clicar aqui no arquivo, ele vai entrar numa página bem feinha. Para quem não tem contato aí, nunca teve contato com o GHydra, ele tem essa interface aqui e ele está pedindo para analisar o binário backup. Então vou clicar em Yes e vou utilizar as configurações padrão do GHydra para analisar. E aqui, nesse campo aqui de Symbol Tree, a gente consegue ver as funções desse binário que ele conseguiu extrair. Então, se a gente ver aqui, ó, tem a função main, e se eu clicar nela, eu consigo visualizar a função main desse binário. Ele está fazendo um if aqui para ver se a gente passou os parâmetros. Então, se a gente executar aqui o binário, ./backup, se a gente não passar nenhum argumento, ele passa o modo de uso, que no caso está aqui, né? E caso contrário, se a gente passar o argumento, ele vai basicamente verificar se a credencial está correta e com isso ele vai utilizar essa PC var3 e ele pega de uma função que chama Verify Credentials. Então a gente consegue visualizar essa função também. Ó. E aqui nessa função a gente consegue visualizar aqui qual que é a credencial correta, né? Então eu posso copiar aqui e se a gente executar esse programa com a credencial, ele já vai ter o funcionamento padrão dele. Que no caso, se a gente voltar para a função main, ele vai entrar aqui, onde ele vai realizar o comando mysql dump -u guardian user tal. Então, aqui a gente tem uma vulnerabilidade de path hijacking, porque a gente consegue controlar, ao invés da gente executar o mysql dump, a gente pode colocar um comando malicioso e quando ele for executado, ele vai ser executado como root, porque esse binário está sendo executado como root. Então, eu vou limpar a tela aqui. Eu vou para um diretório temporário, o dev-shm, que é um diretório onde a gente pode escrever alguns arquivos e depois ele vai apagar. E ele é interessante porque todos os usuários têm acesso a ele e eu gosto de usar ele para esse tipo de escalação de privilégio. Então eu vou criar aqui o arquivo com o mesmo nome do binário, que no caso seria mysql dump. Eu vou colocar o comando que eu quero executar dentro dele. Então eu vou dar uma permissão de suid para o /bin/bash, que é a mesma permissão que está sendo usada no binário.
Então, no caso, qualquer um vai poder executar com as permissões do criador do /bin/bash, que é o root. Então, a gente vai ter uma shell como root, se a gente conseguir executar esse comando aqui. Agora, eu tenho que exportar a variável de ambiente. Então, a gente usa o export path. Eu vou passar o diretório que eu quero exportar. : cifrão path. E aqui no caso, se a gente der um echo na variável de ambiente, ele vai aparecer aqui que o dev-shm é a primeira opção. Então vai ser o primeiro lugar que ele vai pesquisar os comandos quando for executar. Por padrão, o primeiro local é o /user /local /sbin, onde ficam muitos binários. Por exemplo, em todos esses paths aqui, a gente tem os comandos do Linux padrão, por exemplo, ls, remove, tudo. E se a gente coloca o dev-shm como prioridade, a primeira coisa que o usuário, quando ele for executar esse comando, ele vai pegar desse diretório. E no caso, o comando ele está com esse outro comando aqui. Então, quando o root for executar o mysql dump menos o guardian user tal, ele vai na verdade estar executando o chmod mais s no /bin/bash. E agora só basta a gente executar o binário /opt. Eu vou precisar da credencial aqui. E agora a gente pode listar o /bin/bash. E não deu certo. Eu não sei porquê, tá? Eu não dei permissão de execução. Quando a gente cria esse arquivo, a gente precisa dar permissão de execução nele, tá? Senão a gente não consegue executar. Aí, agora executando novamente, a gente pode listar o /bin/bash. E agora ele está com permissão do suid, que é a permissão do root. Então a gente pode utilizar o comando /bin/bash -p, onde ele vai pegar o maior privilégio possível no bash, que no caso é o de root, né? E acabou de cair minha shell. Mas deu para entender, aqui eu conseguiria uma shell de root e poderia ter acesso total ao sistema.